Sampaoli abre mão da posse de bola, barra Pedro e vence. Vamos falar sobre Flamengo e Fluminense. Flamengo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Bom, tivemos um clássico ontem movimentado no Maracanã, com poucas finalizações, muitos jogos de intermediária, e a gente vai entrar no detalhe. Vou trazer aqui algumas imagens, alguns prints, para a gente dissecar um pouquinho do que foi taticamente essa partida, de como foram as escolhas táticas dois treinadores. E vamos lá, vamos direto pro que interessa. Antes, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, né? Se inscreve nesse canal aqui. E vamos falar de tática, vamos falar de Fla-Flu 2-0, vitória do Rubro Negro e classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Bom, hoje eu estou no modo print, tá? Vamos mostrar aqui algumas situações que eu pude observar durante essa partida. O Fluminense escolheu jogar muito pelo lado direito, como todo mundo já sabe, e deixou muitas vezes o Arias nessa situação aqui do lado esquerdo, um pouco isolado. E o Flamengo cuidou muito de estar sempre pressionando esse jogador, que é um jogador muito importante para o Fluminense. Então me chamou a atenção não só essa situação como que eu estou mostrando aí, como também algumas outras. O Arias pegando na bola aqui do lado esquerdo, um pouco isolado, e o Flamengo fazendo questão de pressionar com 2, 3, 4 jogadores. Aqui a gente está vendo Pulgar, Fabrício Bruno, Davi Luiz, pressionando e deixando o Arias bem desconfortável no jogo. Aqui o bloco alto do Fluminense, como sempre, fazendo questão de marcar alto. E aqui nessa situação em igualdade numérica, né? Um 4 contra 4 aqui. Leva em consideração o Matheus Cunha, o Flamengo tem uma superioridade de 5 contra 4, mas um bloco bem encaixado do Fluminense. Uma pressão bem encaixada. E o Flamengo optou muitas vezes por usar a bola longa, optou bastante por usar a bola longa com o Matheus Cunha, tentar explorar uma certa deficiência do Fluminense nessas bolas altas, né? Nas segundas bolas também. O Fluminense não é muito forte em vencer segundas bolas. O Flamengo tentou explorar isso. É bem verdade que com o Manuel em campo, o Fluminense fica um pouco mais forte nesse tipo de jogada, mas o Flamengo decidiu apostar e conseguiu sucesso em algumas situações, especialmente depois de ganhar a segunda bola. O Flamengo também não abriu mão de subir o seu bloco. A gente viu algumas situações como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, do Flamengo subir o bloco, algumas situações em que o próprio Fábio foi bem ousado, né, em optar pelo drible ali quando pressionado. O Flamengo não, apesar de ter ficado só com 29% da posse de bola no fim do jogo, o Flamengo não sentou o bumbum lá atrás e ficou no bloco baixo ali, se defendendo. Ficou muito no bloco médio, a gente vai ver daqui a pouco nas imagens, mas também subiu o bloco, tentou pressionar. Mas o Fluminense é uma equipe muito preparada para sair de marcação-pressão, né? Os jogadores sabem muito como gerar linha de passe, sabem muito, tem muita confiança, tem o estímulo do técnico, praticam muito, treinam isso muito no dia a dia, né? Então acabam conseguindo muitas vezes sair dessa pressão. Essa aqui é a estrutura de segunda bola do Flamengo que eu queria mostrar para vocês, como é que o Flamengo botava os seus 3 zagueiros para disputar. Quando o Fluminense fazia tiro de meta, fazia bola longa pelo Fábio, botava os 3 zagueiros e o Pulgar, né? Alta estatura, o Flamengo quis apostar nisso para sempre ganhar essa primeira bola e assim tentar esvaziar o jogo do Fluminense. Aqui o Fluminense usando muito o lado direito, né, do campo, e o Flamengo não permitindo que o adversário tivesse superioridade numérica, superioridade, vantagem posicional, né, conseguisse fazer aquele jogo de aglomerar, de deixar o centro de jogo bem denso, de aglomerar muitos jogadores na zona da bola. O Flamengo foi muito feliz em conseguir sempre estar com superioridade ou pelo menos igualdade numérica e conseguiu tirar volume de jogo do Fluminense através desse tipo de estratégia. Me pareceu um pouco, a impressão que eu tive foi que o Fluminense estava confortável com esse jogo não muito agressivo, não muito de finalização. Você viu? A gente pode observar um jogo, por exemplo, que teve poucas finalizações, né?
O Flamengo teve 12 e o Fluminense 9 finalizações. O Flamengo, inclusive, vai ter com mais finalizações no alvo, 5 no total. Eu fiquei com essa impressão que o time do Fluminense estava confortável com esse jogo de corredor lateral ali do lado direito, de manipulação, e foi pouco agressivo de jogar a bola do outro lado, tentar usar o Arias 1 contra 1, de tentar acionar mais o Cano. O Fluminense acabou sendo um pouco agressivo, um pouco incisivo nas suas ações, muito por mérito do Flamengo, mas acho que também por uma postura um pouco passiva da equipe do Fernando Diniz, na minha opinião, na minha visão. Aqui a gente está vendo de novo o Fluminense tentando manter essa superioridade numérica do lado direito, tentar aglomerar jogadores até mais do que o comum, e a gente pôde ver o Fluminense tentando usar o lado direito. Me parece, a impressão que eu tive foi que era a questão de ter mais jogadores mais entrosados, né, naquele lado, porque o lado esquerdo estava praticamente todo reserva, sem o Marcelo, sem o Keno, sem o Alexander, sem o próprio Felipe Melo também, do lado esquerdo da zaga. Então, no lado esquerdo todo reserva. Me parece que a opção do Fernando Diniz era usar um time mais entrosado pelo lado direito. Que o Flamengo em transição era sempre bola na Arrascaeta, né? Aí, por mais que o Arrascaeta estivesse voltando de um tempo parado, 3 jogos sem jogar, ainda tentando buscar a melhor forma física e o ritmo de jogo, e não foi tecnicamente um jogo altamente brilhante, mas ele traz um upgrade muito grande técnico para o time do Flamengo quando ele está em campo. E a regra de ação do Flamengo em transição é sempre buscar o Arrascaeta. Assim, isso aqui é só um dos exemplos de outros tantos que eu pude observar durante a partida, que roubou a bola. Onde é que está o Arrascaeta? Bola nele, para ele ser o responsável por transitar, por ser o cara que vai fazer a bola rodar, ou tentar um giro e tentar uma jogada individual, escolher a melhor jogada, né? Fazer o time progredir. É sempre ele. Aqui o lance com o Cano, né? A chance que o Fluminense teve de tentar abrir o placar num escanteio. O Fluminense aposta muito nesses escanteios. O Fluminense tem um total de 10 escanteios na partida. Aposta muito nesse tipo de jogada. Muito porque também o Nino é muito eficiente. Tem jogadores que são eficientes, o Manuel também. Em que pese o fato do Fluminense não ter uma efetividade muito boa em jogadas defensivas, nos duelos aéreos defensivos, ofensivamente vai bem. O Fluminense tem alguns gols de bola parada, de jogada de segunda bola com o próprio Nino. Então aposta muito nisso. E aí conseguiu o Nino aqui escorar essa bola aqui, como vocês estão vendo. O Wesley, que estava na individual com o Cano, acaba perdendo a referência. O Cano consegue ganhar as costas dele, consegue se manter distante, muito eficiente nesse tipo de jogada o Cano, né? E aí acaba não conseguindo finalizar bem. Quinto jogo do Fluminense sem fazer gol. Quinto jogo também do Cano sem fazer gol. Aqui o lance do gol do Flamengo, e aí eu vou fazer um pequeno parênteses. Gente, é bacana quando a gente aponta a vulnerabilidade do adversário e acontece o que a gente falou. É muito legal, é bacana, é claro que a gente fica feliz, né? É fruto do trabalho. Mas também é importante dizer que isso aqui está longe de ser uma genialidade. Assim. A gente observa, estuda e a gente está vendo o que está acontecendo. A gente encontrou um padrão. Foi uma situação que não foi nenhuma genialidade observar que tinha um padrão. Eu fui procurar como que o Fluminense estava sofrendo oportunidades de gol. Além dos gols que o Fluminense estava sofrendo, eu fui procurar descobrir um padrão nas oportunidades de gol que o Fluminense estava sofrendo. Então, não foi nenhum coelho da cartola, nada maravilhoso perceber essa vulnerabilidade do Fluminense. E aí foi legal ver o Flamengo conseguir se aproveitar, né, o cruzamento do Gerson, o Fabrício Bruno escorar e o Arrascaeta, que é um bom cabeceador, conseguir se aproveitar e fazer o gol. Aqui de novo o lance da bola já viajando, e aí eu destaquei os 3 jogadores envolvidos nessa jogada, que são o Fabrício Bruno, o Samuel Xavier e o Nino. E o Nino percebe que a bola vai viajar no Samuel Xavier e tenta se deslocar. Aí ele ainda não se deslocou, a bola já está viajando, já está chegando, e ele ainda não está realmente de fato se deslocando para tentar ser o cara a disputar essa bola ao invés do Samuel. E aí o fato dele demorar um bocadinho para conseguir chegar e ser o cara a disputar essa bola com o Fabrício Bruno é o que dá a vantagem para o Fabrício Bruno. Quando ele já chega um pouquinho atrasado, o Fabrício já está em vantagem posicional, cinética, e aí vence em cima do Samuel Xavier, que além de não ser um jogador que tem muita capacidade de fazer esse tipo de jogada no duelo aéreo, defender o cruzamento do lado oposto, também é um atleta baixo, né? Então acaba sofrendo também pela própria estatura. E aí no segundo tempo, o jogo não muda muito o seu ritmo, a sua tônica. As dinâmicas permanecem muito parecidas de uma forma geral. E aí o Flamengo começa aos poucos a entrar no modo tomada de decisões erradas no último terço. Né? Aí a torcida começa a ficar preocupada. Será que vai acontecer o que aconteceu tantas vezes do Flamengo deixar de ganhar partidas, deixar de ter um êxito, né, por conta das decisões erradas? Aqui no lance do Wesley nem foi uma decisão tão errada assim.
Talvez ele pudesse ter feito esse passe um pouco antes, mas não era uma jogada tão simples assim de tomar decisão no melhor momento, mas já foi uma primeira situação que o Flamengo conseguiu obter uma vantagem, enfim, conseguir ganhar as costas da defesa do Fluminense, mas o Gabi estava impedido. Aqui, logo depois que o Everton Ribeiro entra, a estrutura muda, a gente já viu o Ayrton nessa linha de 4. O Everton Ribeiro fazendo a marcação na segunda linha com o Gerson, com o Pulgar e com o Thiago Maia. E o Flamengo continuava conseguindo manter essa superioridade numérica ou igualdade numérica do lado direito, não conseguindo deixar o Fluminense jogar. E como eu falei, o Fluminense parecia um pouco passivo, satisfeito, mesmo perdendo a partida, com esse jogo de só manter a posse de bola e não ser mais incisivo, mas agressivo. Ficou a impressão também para mim que o Diniz sentiu que psicologicamente o momento não era tão bom. Os atletas também não queriam se arriscar muito psicologicamente, não se sentiam muito confortáveis. E aí isso acabou influenciando na postura do Fluminense. Então acabou buscando um escanteio, acabou preferindo buscar uma bola longa, uma situação menos do jeito que o Fluminense está mais acostumado a jogar. E aí, de novo, né, o Flamengo com chance de matar o jogo. Esse lance do Gerson, ele teve a possibilidade de fazer o passe antes, acabou demorando e o Gabi ficou impedindo. E aí, de novo, a impressão que a torcida tinha era: será que o Flamengo vai deixar de ganhar mais uma vez uma partida por conta dessa questão de gols perdidos e tomada de decisões erradas em último terço? Ficou essa impressão. Aqui, mais uma vez, o Gerson perdendo o gol. E aí essa situação, de novo, foi ficando mais latente, e a torcida cada vez mais se perguntando se isso ia ser determinante para o resultado final. A situação do Cebolinha aqui também, né, num 2 contra 1, em que pese o fato do André ter sido bastante feliz na jogada, conseguiu fazer muito bem essa gestão da desvantagem, ainda assim era uma bola que o Cebolinha poderia ter tido uma ação muito melhor e acabou indo, enfim, mal, tomando a decisão errada. E aí o Flamengo flertou com o insucesso, flertou com o azar, porque o Fluminense poderia a qualquer momento conseguir uma jogada como essa aí que está na imagem, do Arias, por exemplo, no 1 contra 1. O Flamengo correndo risco aqui no 1 contra 1 do Ayrton Lucas com o Arias. O Arias, por exemplo, conseguir fazer uma jogada e conseguir invadir a área e achar o Cano. Enfim, ficou aquela situação de, como diz Luiz Carlos Júnior, aliás, como disse Luiz Carlos Júnior na transmissão, como ele adora dizer, vai ter emoção até o fim. Teve emoção até o fim, porque o Flamengo flertou um pouco com o azar, por conta muito das tomadas de decisões erradas no último terço, que vem sendo uma tônica desse time, né? Aí eu fiz questão de separar a jogada do Fabrício Bruno, né, aquele arrancada dele espetacular, que ele falou: vocês não estão conseguindo fazer o gol, então eu vou tentar eu aqui sozinho, e ele quase conseguiu, né? Foi uma jogada muito curiosa. E aí a jogada do segundo gol, o Cebolinha foi bem feliz nesse desmarque, ele consegue se colocar nas costas aqui, eu não sei se é o Pirani agora, se é o Arthur, enfim, ele consegue se colocar nas costas aqui da marcação para receber essa bola. Ele não é feliz na finalização, mas no desmarque ele é bem feliz. E aí ele consegue receber essa bola livre para finalizar e aí acaba errando a finalização, mas a bola sobra para o Gabriel. E o Flamengo, enfim, pode respirar tranquilo na partida e comemorar a classificação para as quartas de final. Gente, então foi isso. Eu não gosto da expressão nó tático, foi longe de ser um nó tático. O Flamengo, o São Paulo mais especificamente, escolheu não ter tanto a bola assim. O São Paulo é um técnico que gosta da bola, a gente sabe disso, faz questão de defender com bola, de ter a posse de bola, mas conseguiu êxito, conseguiu sucesso, não sofreu, né? O Fluminense finalizou pouco, não teve grandes chances, mesmo tendo só 29% da posse de bola, o Flamengo não sofreu. Então o São Paulo foi feliz, o Flamengo foi feliz, os jogadores tiveram muita entrega física para poder conseguir marcar, serem agressivos nas suas abordagens defensivas, nos saltos de pressão. A gente viu o time realmente se dedicando, disputando, duelando. E é assim que a torcida quer ver o time do Flamengo, né? É um time que tem muita qualidade. E então, se conseguir duelar fisicamente, conseguir colocar em prática as estratégias do seu técnico, da sua comissão técnica, tem muita chance de conseguir bons resultados. Tem muita gente falando nas redes sociais aí que junho começou e que quando começa junho, começa em tese o segundo semestre aí do Flamengo, e que o Flamengo consegue sempre ir bem no segundo semestre. Será que isso vai se repetir, como aconteceu aí algumas vezes em 19, em 22? Vamos ver. O trabalho do São Paulo parece que começa a se consolidar aos poucos.
O Flamengo chegou ontem à sua 7ª partida sem perder. Isso é importante, porque isso vai dando volume, vai dando confiança. Segunda-feira tem um jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa partida na sequência aí dos dias. Tá bom? Aquele abraço, fui, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo, valeu!